Oi pessoal, beleza? Vamos falar sobre fotografia? Hoje eu quero conversar com vocês sobre diferenças, similaridades e algumas características do fotojornalismo e da fotografia documental. Eles muitas vezes se confundem, muitas vezes podem ser interpretados de uma forma ou de outra. Uma coisa que a gente pode começar a falar sobre uma característica do fotojornalismo, que pode ser usado muito em fotografia documental, que é contar uma história. A fotografia como uma linguagem de contar uma história. E o fotojornalismo muitas vezes é ligado com algum fato, uma notícia chamada quente, né? Uma notícia que está acontecendo naquele momento, naquele presente, que é uma forma de contar a história da humanidade, mas de uma forma bem pontual e falando de alguma coisa que está acontecendo naquele momento, né? Então o fotojornalismo, como jornalismo, tem um pouco essa característica de contador de história, né? De certa forma, você está registrando o presente, registrando características da humanidade que até no futuro vai poder ser um material muito interessante de estudo, que poderia ser usado de diferentes formas. Então, isso tudo traz uma beleza muito grande a isso, e a fotografia nada mais é do que uma outra linguagem, uma outra forma de contar essa história. Então, basicamente, quando você vai decide contar uma história jornalisticamente com a fotografia, você tem que pensar uma forma que você vai transmitir toda essa informação, toda essa história, todas as partes dessa característica que vão construir essa narrativa, essa história, que a pessoa vai entender um pouco do que estava acontecendo lá, o que é aquele lugar, pequenas características. Então eu já daria uma dica que uma forma de fotografar é você pensar tanto em detalhes, fotografar detalhes, quanto fotografiar amplas, e sempre pensar em ação também, né? E existe uma característica do fotojornalismo que até chegou no Brasil, nem faz muito tempo, foi em 1950 que chegou no jornalismo brasileiro, e é algo que surgiu no jornalismo internacional como um instrumento de praticidade, principalmente de fotografia e jornalismo de guerra, onde você tinha que transmitir, onde você tinha dificuldades de transmitir grandes quantidades de notícia, de dados, né? Usando telégrafo e coisas assim. E você tinha que transmitir a síntese da sua matéria, né? O que era mais importante para a pessoa entender o que era aquilo, o que era o jornalismo, que matéria, o que você queria contar. Como tinha que dividir o telégrafo entre muitos jornalistas de muitas agências e jornais do mundo todo, eles tinham que descobrir uma forma de transmitir o filé, né? O que era mais importante, que é a síntese, que no jornalismo chama lead, que basicamente é você responder 5 perguntas essenciais para você, que muitas vezes no jornalismo diário é usado no primeiro parágrafo, né, que a gente coloca o lead ali no primeiro parágrafo, para você já entender do que você está se falando, que é responder o porquê aquela notícia é importante, o porquê você está transmitindo, né, aquela história, o que é essa história, que é qual que é a notícia, né? O quem, que é o personagem na notícia, né? Quem que você está querendo contar a história de quem, né? O onde está acontecendo, e o que está acontecendo. Então, respondendo essas 5 questões, você consegue já fazer a pessoa se localizar, entender o que você está querendo dizer, o porquê, o que, o onde, e daí a pessoa já tem praticamente a notícia inteira. E depois é mais você entrar em mais detalhes, desenrolar, explicar um pouco melhor, que daí seria um segundo momento. Às vezes você vai trazer coisas que já tinha sido noticiado antes e você vai voltar com aquela história, mas daí primeiro o lead é você mostrar o porquê você está transmitindo essa notícia, o que ela é importante, quem é o personagem, o porquê, o que, e daí você já tem toda
essa notícia. Isso também você pode usar quando estiver fotografando jornalisticamente, a pensar nessas perguntas. Então, onde, quando, por quê, o que e como. E assim você fotografa procurando essas respostas fotograficamente, que às vezes não é tão claro como num texto. Com uma imagem você tem que pensar em alguma ação, alguma coisa, ou você está falando que teve, sei lá, um terremoto e ninguém mais está na cidade. Então você vai, através de uma imagem, você vai mostrar o que? Um terremoto, a pessoa vai entender porque tem uma devastação, está vazia a cidade, porque todo mundo já saiu, já fugiu da região. Uma série de coisas que numa imagem pode responder essas questões, e isso é muito interessante. A fotografia, tanto o jornalismo quanto o documental, pode ser uma foto só que representa esse documento ou essa notícia, né? Com uma imagem você pode transmitir isso. Ou, por exemplo, no jornalismo, que na revista é até mais comum, mas às vezes no jornalismo diário também, é ter uma série. Na internet hoje é mais comum também, né? Na internet você pode passando pelas imagens e ter uma série de imagens que contam a história, que torna maior possibilidade de narrativa, né? Você pode construir uma história através das imagens, como se fosse uma história em quadrinhos, né? Você conta essa história pensando parte a parte, e isso no documental é muito importante. Agora, pensando um pouco em diferença, né? O documental confunde-se muito com uma grande reportagem, que normalmente você vai ter mais tempo para construir essa história, não necessariamente ela é uma história quente, né, realmente da atualidade, tipo, 50 pessoas, hoje temos 50 pessoas infectados na cidade de São Paulo, sei lá, alguma coisa assim. Isso seria uma história bem quente, assim. Mas um documental ou numa grande reportagem você pode estar falando sobre toda essa história que aconteceu desde o começo, indo lá na cidade, na China, onde começou a história, contar um pouco sobre tudo o que aconteceu, os motivos, de onde surgiu isso, como foi o desenrolado da pesquisa, contar histórias de várias pessoas, né? Em termos fotográficos, podia ser uma série de retratos de pessoas que foram infectadas de diferentes culturas no mundo. Então isso pode se tornar um documento, né? uma história documental. E às vezes a grande diferença entre talvez uma grande reportagem ou um documento, uma fotografia documental, uma série documental, seria até o uso e como você vai mostrar esse trabalho, que poderia ser tanto um livro ou uma exposição, né, com uma quantidade maior de trabalho, uma coisa que você consegue trazer uma densidade maior do trabalho e tornar aquilo um documento. Uma grande reportagem, às vezes com o mesmo material você faz uma seleção diferente, uma síntese diferente para contar aquela história, e que poderia ser usado até numa reportagem mais pontual, né? Às vezes está no banco de imagens do jornal e ele às vezes extrai uma foto para fazer contar uma matéria pontual, quente daquele dia. Então tem muito a ver com o uso da imagem, mas é sempre bom pensar na fotografia ou no vídeo como mais uma forma de você contar a história, né? Pensando em vídeo documentário, por exemplo, diferente talvez do jornalismo, né, em vídeo, o vídeo documentário você tem um pouco mais de liberdade pelo menos em geral, uma liberdade maior de linguagem, de como você vai contar essa história, né? O jornalismo normalmente, né, na televisão, CNN, Globo News, Band News, normalmente tem uma pessoa, um repórter ali narrando, né, a história. E numa fotografia documental ou num vídeo documentário, você poderia contar essa história de diferentes formas, às vezes sem palavras, ou então só usando os próprios personagens contando a história, usar mais música, usar imagens cinematográficas, vira como se fosse mais cinema mesmo, né? Uma linguagem cinematográfica com uma história sendo contada. E claro, no cinema existem às vezes narradores, né? Um formato, né? Mas o documentário, eu acho que dá uma liberdade maior de criação, no sentido de você pensar em linguagens diferentes, formas diferentes de contar aquela história, mas de qualquer forma você está contando uma história, você está contando
E isso eu acho que é sempre muito legal pensar, tanto no jornalismo quanto no documento, é como eu vou contar essa história para ela ser interessante da pessoa ver e ser, claro, educativa e que traga, claro, você tem que saber o que você quer, né? Qual que é o meu motivo, o que me motiva para contar aquela história. O jornalismo tem muita coisa da imparcialidade também, né? O jornalismo tem essa coisa de você ver todos os lados, de você ter equilíbrio, né? De você não estar julgando aquela história, você está noticiando simplesmente o que está acontecendo. O documental pode ter essa característica, mas às vezes tem uma coisa que você escolhe, né? Você foca num lado da história que você quer contar, porque poderia ser num documental, poderia ser a vida de um refugiado, por exemplo, né? Você está acompanhando a vida de um refugiado e todo o desenrolar da vida dele, o que ele passa, e não necessariamente se julgando se aquele refugiado deveria estar lá ou não, se alguém é culpado por aquilo. Você poderia até fazer isso, mas não necessariamente tem essa função, né? Então, realmente são linguagens muito interessantes, muito ricas, então eu acho que vale a pena vocês exercitarem, mesmo que não seja a especialidade de vocês. Eu acho que é uma forma bem bacana de aprender a contar história. Isso pode ser usado em muitos tipos de fotografia, até de moda, por exemplo, ensaios, que você pode construir uma narrativa e contar história. Eu acho que o jornalismo ali traz esse exercício que pode ser muito interessante. É isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. Um forte abraço, tchau, tchau.